5. Salmo 84, versos de 1 a 5. Reunimos aqui nessa semana de carnaval, né? Terminou ontem. Para alguns, o Brasil começa na pandemia. Mas vamos lá, nós vamos ver no começo do ano. Salmo 84, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar. Ó Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu, como são felizes os que habitam em tua casa, ou como são felizes os que são a tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os peregrinos de coração. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Nós viemos aqui nesta manhã para prestar o nosso culto a Deus, dar o nosso culto a Ele. Somos a igreja do Senhor, o seu povo, a casa onde Deus habita. Deus habita no meio do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Você e eu que fomos regenerados pelo seu Espírito e que nos tornamos a habitação, a sua habitação. Estamos aqui congregados com pedras vivas, sendo edificados pelo Senhor como uma casa espiritual, para prestar a nossa adoração e louvor a Ele. Por isso, meu irmão, irmã, o seu coração, adore ao Senhor, renda a Ele a força do seu corpo, a disposição da sua mente e a inclinação da sua vontade. Deus, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, pela Tua graça que nos alcançou, pelo Teu favor, e nos reunimos aqui, Deus, para adorar a Ti. Somos o Teu povo, Tua igreja, homens e mulheres que foram alcançados pela Tua graça, que foram regenerados pelo Teu Espírito e que se tornaram a habitação do Senhor. E nos congregamos aqui como uma casa espiritual para exaltar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Receba o nosso culto, Pai. Nos presenteie nesta manhã com a Tua doce presença. Toca a nossa vida. Se alguém entrou aqui cabisbaixo, que o Senhor esteja trazendo alegria, o ânimo, a força. Se alguém entrou aqui desesperançado, que saia com esperança. Se alguém entrou aqui, ó Deus, preocupado, que saia daqui nesta manhã sabendo que em Ti podemos lançar todas as nossas preocupações. O Senhor é o Deus que nos sustenta. Que caia sobre o Teu povo a paz que excede todo entendimento. Que sobre as famílias dos Teus filhos haja paz, haja harmonia, haja bênção, haja provisão do Senhor. E sobre a casa deles seja manifestada a realidade do Teu reino. Seja glorificado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu forte aplauso ao Senhor. Vamos louvar a Ele com alegria, com todo o nosso ser. Aleluia.
Diante da
teu nome, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Meu forte aplauso ao Senhor. Vamos ainda continuar ouvindo uma melodia. Como é bom louvar o Senhor. Como é bom adorar. Como é bom deixar o nosso espírito fluir em adoração ao Senhor. E como é bom ter os irmãos do Ministério de Louvor nos servindo com seus dons e talentos. Deus abençoe cada um deles. Nós vamos entregar dízimos e ofertas. Você que veio preparado. Se você tem alguém por quem orar, você vai vir agora apresentar essa pessoa diante do Senhor. Nós vamos orar por você e por aqueles a quem você quiser orar também. Feche os teus olhos, nós vamos entrar em concordância agora e vamos orar ao Senhor. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível, agradar a Deus. E um homem e uma mulher de Deus precisam caminhar em fé, romper em fé a cada dia. E que a sua fé jamais se esmoreça. Tem coisas que acontecem na nossa vida hoje que a gente não entende. Mas se nós estivermos fiéis a Deus, acima de tudo, que o nosso coração esteja rasgado diante do Senhor, levando a Ele, diante dele toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, porque Ele cuida de nós. O Senhor não deixa nenhum filho dele desamparado. A palavra diz que se uma mãe, sabe oferecer coisas boas aos seus filhos, imagina o nosso Deus, que não deixa desamparado aqueles que Ele ama. Que o Senhor seja o provedor da sua vida, que o Senhor seja o sustentador da sua vida, que o Senhor seja a sua rocha inabalável, amém? E que todos os seus caminhos, todos os seus passos sejam guiados, capacitados e direcionados pelo Senhor. Que o nosso coração se abra, que o nosso coração se renda, que o nosso coração se prostre diante do Senhor. E Ele endireitará suas veredas, e Ele fará o milagre acontecer em você, através de você e por você. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, dessa igreja, Pai. Colocamos-nos, ó Pai, diante do Teu trono, Senhor, diante da Tua mão, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Ó Deus, nós somos Teus filhos, Te amamos, ó Deus, e Te agradecemos pela Tua provisão, pelos Teus milagres, pelo Seu sustento, pelo Seu consolo, pela Tua ajuda, Senhor, pela Tua abundância, por Tua vida em nós, através do Espírito Santo, pelo milagre da vida nova em Ti, Senhor, porque somos hoje, Senhor, novas criaturas, somos Teus filhos, e nós Te louvamos, ó Pai, porque a cada manhã a Tua misericórdia se renova, a cada manhã vemos a Tua mão a nos guiar, a nos segurar, a nos conduzir. Oh Deus, obrigado porque não há outro igual a Ti, Deus forte e poderoso, Deus onipotente, onipresente, onisciente. Nós Te louvamos, Senhor, na beleza da Tua santidade, e que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, dia após dia, nos mantermos fiéis ao Teu chamado, ao Teu propósito, Senhor. Ó Deus, está aqui diante de Ti, homens e mulheres, ó Pai, que o Senhor, Deus, venha fortalecer a vida espiritual de cada um. Ó Pai, nos faz romper, ó Deus, romper com os limites, ó Deus, das nossas mentes, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser tudo aquilo que o Senhor gerou para cada um de nós. Nações grandes aos Teus filhos, ó Pai, dá eles, ó Deus, dá-nos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, visão espiritual, Deus, visão do Teu reino, Senhor, visão, ó Pai, que possa nos levar, ó Deus,
Jesus, para que o Senhor provendo, Pai, no nome de Jesus, desatando, Senhor, tudo aquilo que precisa ser desatado, Pai, prosperando, fortalecendo, abrindo portas, abrindo portas de emprego, Senhor, dando, Senhor, conhecimento, Senhor, dando a eles, ó Deus, coragem para enfrentar os desafios em fé, Senhor, porque os desafios eles aparecem, os desafios estão aí diante da gente, ó Pai, mas, ó Deus, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de autoridade e poder, ó Deus, e que possamos, em nome de Jesus, entender o que foi o teu propósito das nossas vidas aqui, ó Pai. Enche, Senhor, de coragem minha irmã, enche, Senhor, de coragem meu irmão, ó Pai, enche de fé, Senhor, as famílias, ó Pai, em nome de Jesus, guarda, livra de todo mal, de toda interferência maligna, Senhor, de tudo aquilo que vem para roubar, matar, destruir, seja arrependido no nome de Jesus, ó Pai, Pai, nos romper em fé como igreja, Senhor, ó Pai, que se abra o céu sobre essa igreja, Senhor, que se abra o céu sobre essa igreja, o que tu tens, o que tu queres de nós, Senhor, revela-nos, ó Pai, e mostramos, ó Senhor, buscar a tua face, Senhor, e não, Senhor, nos conformarmos, ó Pai, com dias após dias, Senhor, se sermos mais relevantes, se sermos mais encorajados, se sermos mais, ó Deus, ousados, Senhor, glória ao teu nome, Pai. Ó Senhor, abençoa tua filha no local de emprego, Senhor, na empresa, Senhor, nos estudos, ó Pai, dá temor ao filho e à filha, Senhor, dá-nos um coração que honre os seus pais em obediência, em temor ao Senhor, dá-nos sede, dá-nos fome do Senhor, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Muda, Senhor, a nossa sorte. Muda, Senhor, oh Deus, a nossa visão. Amplia-nos para aquilo que o Senhor nos chamou. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos. Obrigado por sentir. Nada somos. Sem Ti, nós não temos coragem. Sem Ti, nós não podemos dar um passo. Mas contigo, Senhor, nós saltaremos milagres. Aleluia. Pode sair do seu lugar, para o seu dízimo, a sua fé. Você que está no número. Hoje vamos encerrar a série de mensagens sobre fervor e desejo espiritual. Obrigado, Davi. Deus te abençoe ricamente. Romanos capítulo 12, verso de número 11. Nós estamos desde o começo do ano fazendo uma série de mensagens sobre o tema restaurando o fervor e o zelo espiritual. E hoje nós estamos encerrando essa série e vamos aí nas próximas semanas estar aí tendo uma direção de Deus sobre aquilo que a gente vai aprender a sua palavra do seu reino. Semana que vem será a celebração da ceia. Semana que vem é domingo, dia 5, isso, a celebração da ceia do Senhor, todo o primeiro domingo de cada mês. Durante esse ano, nesse começo de ano até agora, uma palavra que Deus trouxe bem forte ao meu coração, para mim, que eu entendi também de ser aplicada pela igreja, é Romanos 12, 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Esse texto me marcou no final do ano passado. Esse texto foi muito forte no meu coração em janeiro. Eu entendi de Deus que não era algo só para mim, mas também para a nossa igreja. De que na vida cristã nós precisamos cultivar algumas coisas. A vida cristã não é apenas a mera participação numa igreja local. A vida cristã é um estilo de vida, resultante da obra regeneradora do Espírito Santo em nós. E a vida cristã precisa ser cultivada. Eu preciso cultivar a minha vida cristã, preciso cultivar a minha vida espiritual, eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus.
O que está acontecendo com algumas pessoas hoje, no nosso país, alguns cristãos evangélicos, estão vivendo a partir apenas de uma lógica religiosa. Muitos são frequentadores dos cultos, das programações eclesiásticas, o que é bom. Só que a vida cristã é uma vida marcada por um novo jeito de ser e de viver. Esse novo jeito de ser e de viver, ele tem princípios e diretrizes para a nossa vida. E aqui em Romanos 12:11, quando Paulo escreve aos irmãos de Roma, ele dá algumas instruções muito específicas. Se você estudar a carta de Paulo aos Romanos, quem entende a carta aos Romanos entende o Novo Testamento. Por quê? Porque a carta aos Romanos... Deixa eu dar minha mão aí, isso daqui, obrigado. Só que vai dar microfone. Só que a carta aos Romanos, ela é uma das explicações mais profundas que nós temos do Evangelho. Quem entende a carta aos Romanos entende o Novo Testamento. E Paulo, no capítulo 1 ao 12, do capítulo 1 ao 11, ele explica o Evangelho na sua maior profundidade. E a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo dá instruções, dá orientações práticas. É como se ele dissesse o seguinte: olha, se você entende os fundamentos do Evangelho, você vai agora viver dessa forma. Então o livro de Romanos, ele é dividido em 2 blocos. Capítulo 1 a 11, doutrina, ensino, fundamentos. Capítulo 12 a 16, Paulo vai trazer o aspecto prático. E aqui no versículo 11 do capítulo 12, ele dá uma instrução prática. O que ele diz para nós? Nunca lhes falte zelo. Nas coisas de Deus, seja zeloso, seja zelosa. Nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Mas ele também fala: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito. Meu irmão, minha irmã, nunca admita estar frio espiritualmente. Você pode até passar por momentos de frieza, nós passamos. Só que você não pode se conformar com isso. Você tem que lutar contra isso. Quando eu olho para a minha vida e eu vejo que eu estou ficando frio espiritualmente, eu luto contra mim. Porque a Bíblia me ensina: seja fervoroso. Aí eu vou orar, eu vou buscar a Deus, me santifico, que eu quero estar fervoroso no Espírito. Como você, acontece alguns momentos da gente ficar um pouco frio espiritualmente, desanimado. Isso acontece, é a dinâmica da vida. Só que você não pode admitir essa condição. Eu luto contra mim. Quando eu vejo alguns momentos que eu estou deixando de orar, de buscar a Deus, de ler a palavra, de me santificar, quando eu estou vendo que meu coração está se afastando do Senhor, eu falo: não, eu preciso voltar para Deus. Eu tenho que cultivar o fervor no meu coração, o fervor espiritual. E é o que Paulo fala: sejam fervorosos no Espírito. E ele termina dizendo: sirvam ao Senhor. Nós somos chamados para servi-lo, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio servir. E hoje, como é o último sermão desta série que nós fizemos ao longo dessas semanas, eu quero finalizar com esse entendimento com vocês. Deus nos salvou e nos resgatou pela sua graça, nos tornou seus filhos, mas Ele também nos chama para sermos seus servos. Filhos que são servos, servos que são filhos. E não há coisa melhor na vida do que servir a Deus. Servir a Deus é um sentimento de prazer, alegria, de gratidão, que enche o nosso coração de gozo. Não é à toa que o Salmo de número 100 vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Quando chegar o tempo de eu partir, um dia eu vou morrer, você vai morrer também.
Espero que não seja tão cedo. Eu não quero enterrar ninguém esse ano, em nome de Jesus. Então demora a morrer aí, meu irmão. Mas a gente vai morrer se Jesus não voltar. Eu quero ser reconhecido como alguém que, apesar das suas falhas e imperfeições, serviu a Deus. Serviu a Deus servindo as pessoas. O apóstolo Paulo ele vai se apresentar assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Quando chegar o dia da eternidade e o Senhor for julgar-nos para o galardão, Ele não vai dizer: bom estar doutor, bom estar apóstolo, bom estar pastor, bom estar engenheiro, mecânico, bom estar empresário. Vai dizer assim: bom estar servo bom e fiel. Nós somos reconhecidos por Ele não pelos títulos ou posições que temos. Somos reconhecidos por Ele como seus servos, que são filhos que são servos. Então servir ao Senhor de fato é um privilégio, é uma alegria. Servir a Deus é uma resposta à graça de Jesus, o que Ele fez por nós. Eu falei aqui em outras semanas, alguns domingos atrás, que Paulo dizia assim: olha, eu sou constrangido pelo amor de Cristo. Ou seja, o amor de Cristo me constrange. Aquilo que Ele fez por mim, a sua graça que me alcançou, a maneira como Ele me regenerou e selou o meu nome no livro da vida com o seu Espírito Santo, só me leva a desejar servi-lo por gratidão. Nós servimos a Deus como uma resposta à graça de Jesus por nós. Por isso, entenda uma coisa: servir a Deus é um serviço de gratidão pela salvação. Não, vou começar até diferente. Servir a Deus é uma resposta de gratidão pela existência. Lembra que eu falei semana passada? Você existe. Nós existimos, irmãos. Tem dias que eu levanto pela manhã e eu vou orar a Deus e falo: Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela minha existência. Eu existo. Então eu devemos servir ao Senhor por gratidão por existirmos, pela salvação, pela bênção dele sobre nós, sobre a sua bondade. Você teve momentos na sua vida de que você está na sua casa e você diz assim: Deus, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu lar, obrigado pelo meu trabalho, pela provisão do Senhor, obrigado. A gratidão é um sentimento que expressa aquilo que em nós é necessário, reconhecer o que Deus fez por nós. Qual é o contrário da gratidão? O contrário da gratidão é a murmuração. Quem murmura e quem reclama sempre tem sobre a sua cabeça um céu de bronze. Se a gente vive sempre reclamando das coisas, negativo, se queixando, o céu de bronze fica sobre nós. Mas quando a gente começa a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, a coisa começa a ficar diferente. Hoje pela manhã, quando eu levantei cedo para me preparar para vir para o culto, aí eu vi lá na minha mídia social uma postagem de um pastor amigo meu, aqui da região da Zona Norte. Ele vai fazer para a igreja dele 21 dias de gratidão. Achei muito interessante aquela ideia. 21 dias de gratidão a Deus, né? E aí ele fala lá na postagem dele: nós temos que aprender a agradecer a Deus por quem nós somos, pela nossa existência, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então servir a Deus é uma expressão de gratidão. E quando a gente entende isso, o nosso desejo de servi-lo terá como objetivo último a glória de Deus. Quem tem no coração esse desejo de servir ao Senhor pela gratidão, a motivação dele é a glória de Deus. Nós servimos ao Senhor para a sua glória. Vimos também nessas semanas que passou, nesses últimos 2 domingos, que Jesus é o maior exemplo de serviço. Quem de vocês está acompanhando as minhas lives todas as quintas-feiras que eu faço lá no YouTube? Estou fazendo uma série sobre a vida e a obra de Jesus. Estamos mergulhando na vida de Jesus de um modo cronológico. Está sendo bem legal. E se tem uma coisa que a gente aprende com Jesus, é que o Verbo eterno de Deus virou gente, habitou entre nós e Ele veio para servir.
O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é o maior exemplo de servir a Deus. E aí eu falei para vocês, né, que tem uns detalhes do Evangelho que são muito interessantes. Nessa série que eu faço toda quinta-feira à noite lá no YouTube, eu falo assim para as pessoas: vamos ver as entrelinhas, vamos entender o que está no texto. E tem uma passagem de Jesus que eu acho muito legal, que é aquela passagem quando Jesus está na ceia com seus discípulos, naquela última semana de vida dele na terra, antes de ser crucificado, e os discípulos começam a disputar entre si: quem entre nós é o maior? Quem entre nós é o maior? Quem entre nós aí é o que está em primeiro lugar? Aí Jesus olha aquilo, eu imagino Jesus fazendo assim: eles não entenderam nada. Aí diz o texto que Jesus pega uma toalha, pega uma bacia, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ele diz assim: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, muito mais vós uns para com os outros. Então Jesus é o exemplo máximo para nós do que é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de serviço. E a grandeza no reino de Deus está em servir. A grandeza do reino de Deus não está nos títulos que temos, nas posições que alcançamos, nos bens que possuímos. A grandeza do reino de Deus está em servir. E é isso que a gente vê nos evangelhos. Jesus veio para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. A gente se torna grande no reino de Deus, irmãos, quando a gente serve a Deus, servindo as pessoas. Coloque isso no seu coração. Deseje ser grande aos olhos de Deus, mas por meio dos atos de serviço, porque Jesus, Ele é o maior exemplo para nós. E vimos que quando a gente está servindo a Deus, nós o glorificamos, nós mostramos a sua glória. Aquele salmo que eu citei: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Sabe o que esse salmo está dizendo? Que todos os habitantes do planeta Terra são convocados a algo, a celebrar a Deus. O que é celebrar? É se alegrar diante dele, é festejar, é exaltá-lo. E diz: servir ao Senhor com alegria. Quando chegar o dia da eternidade, esse dia vai ser espetacular. Quando a história humana terminar e Jesus aparecer em glória, com as miríades das hostes celestiais, e Ele ressuscitar aqueles que morreram em Cristo de todos os séculos e eras, e congregar nos quatro cantos o seu povo, nesse dia você vai ter uma experiência que a sua alma vai explodir. Ela vai explodir de êxtase, de gozo, porque você vai ver nesse dia, quando todo o povo de Deus estiver congregado, você vai ver toda aquela multidão poderosa, os anjos, os arcanjos, exaltando e adorando a Deus e prestando glória e louvor. Vai ser uma experiência, irmãos, que o Apocalipse nos mostra isso. O Apocalipse no capítulo 5 mostra milhões e milhões e milhares de todas as tribos, línguas, povos, nações e raças que estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, levantando as suas mãos e exaltando, juntamente com os anjos. Naquele dia nós vamos estar ali todos congregados, uma poderosa multidão, milhões e milhões e milhões, servindo a Ele, dando-lhe a glória que lhe é devida. E uma coisa que eu aprendi há 2 anos atrás e que mudou a minha vida, é porque tudo que Deus faz é para a sua glória. Deus tem prazer na sua glória, e Ele nos criou para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos o prazer que Ele tem na glória dele. Por isso, quando a gente adora o Senhor, como nós falamos agora há pouco aqui, eu tenho ensinado isso para vocês, que quando a gente adora o Senhor, a gente traz um ambiente da glória, e aí a nossa alma fica preenchida, saciada. É uma coisa diferente a glória de Deus no meio de nós. Então, servir ao Senhor é promover a sua glória. E vimos nos 2 últimos domingos como é que a gente serve a Deus. Bem, de diversas maneiras, de diversas formas. Porém, há basicamente 3 grandes formas
pelas quais nós servimos a Deus. Há muitas maneiras que podem ser categorizadas em 3 modos. Servimos a Deus com a nossa devoção pessoal. Quando você de fato vive para adorá-lo, prestar a sua adoração ao Senhor, o seu louvor ao Senhor, a sua vida devocional. Por que você e eu precisamos cultivar a vida espiritual? Primeiro, para o nosso bem. A nossa alma só fica bem quando a gente está de fato ligado com Deus. Quando você e eu não estamos tendo tempo de oração, de leitura da palavra, de busca do Senhor, sabe como é que a gente fica aqui dentro? Agitado, tenso, nervoso, inquieto, preocupado. Mas quando a gente começa a buscar a Deus, se aproximar dele, além de a gente sentir uma paz no coração, Deus nos direciona. Você tem um momento na sua vida que você se sentia perdido? Decisões para tomar, coisas para resolver, e dentro de você aquela agitação. Isso acontece quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente começa a buscá-lo e a servi-lo com a adoração, ele começa a nos trazer paz, direção, orientação e instrução. Então a primeira maneira de servir a Deus é pela devoção pessoal. A segunda, por meio da prática do bem ao próximo. Quando você pratica o bem, seja quem for, você está servindo a Deus. Seja um aconselhamento, uma oração, um abraço, uma visita, seja uma ajuda material, você está servindo a Deus. Se nessa semana o Espírito Santo colocar na sua mente alguma pessoa para você ir visitar, vá visitar. Porque o Espírito Santo quer usar você para ir ministrar aquela pessoa. Se o Espírito Santo colocar em você, no seu coração essa semana, para ajudar alguém materialmente, ajude essa pessoa, porque servir as pessoas é servir a Deus. Quando a gente pratica o bem, a gente serve a Deus. Quando a gente instrui uma pessoa na Bíblia, quando a gente solidifica a fé de uma pessoa, consolidando ela no Evangelho, nós estamos servindo a Deus. Quando você ensina uma criança, quando você instrui uma criança, está servindo a Deus. Todo o bem que nós praticamos ao próximo é uma maneira de servir a Deus. E a terceira forma que eu disse na semana passada é que nós servimos a Deus também por meio da comunhão numa igreja local. Fazer parte de uma igreja local é fazer parte de um povo que se reúne e se congrega para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. E nós podemos servir a Deus num ambiente de uma igreja local, por meio dos nossos dons, talentos, da nossa prestatividade em serviço. Ontem nós fizemos a formatura lá da nossa instituição, a FATEF. Formamos ontem 30 alunos dos cursos de teologia e de psicanálise. E fizemos lá na igreja do pastor Sandro, meu amigo, já pregou aqui. Eu comentava ontem com a pastora, sobre quando estava voltando de lá, como que eles são servos de Deus, o coração deles está na obra, servos do Senhor, amam a obra de Deus. E quando a gente ama a obra de Deus, e a gente ama a igreja do Senhor, nós nos tornamos prestativos para a igreja, para o povo de Deus. Isso é uma forma de servir ao Senhor. Então nós servimos a Deus na comunhão de uma igreja local. É outra forma de servir ao Senhor. E aí, quando você está presente na comunhão, abraça um irmão, ora por uma irmã, quando você está ali junto, adorando e servindo, quando você liga para alguém que está afastado, quando você visita para alguém que está frio, quando você ajuda quem está necessitado, que faz parte da comunidade da fé, você está servindo a Deus, porque Deus está edificando a sua igreja. A obra de Deus no mundo acontece de duas formas. A obra de Deus no mundo se dá pela expansão do seu reino. Deus está expandindo o seu reino. Como, pastor, que Deus expande o seu reino? Quando corações se convertem. Vou dar um exemplo. Quando a Lidiane entregou a vida a Jesus, o reino de Deus chegou na vida dela.
e ela entrou debaixo do governo de Deus. O reino de Deus a alcançou. Deus expandiu o seu reino. O reino se expande na medida que homens e mulheres se rendem ao senhorio de Cristo. Então, uma das maneiras de Deus fazer a sua obra no mundo é por meio da expansão do seu reino. Aí que entra o papel da evangelização. Por que nós evangelizamos? Porque devemos evangelizar para que homens e mulheres se convertam a Cristo Jesus e se rendam ao seu senhorio. O nosso papel não é convertê-los, o nosso papel é proclamarmos o Evangelho, e o Espírito Santo faz o restante da obra. Na medida que a gente vai evangelizando, tanto pelo nosso testemunho, quanto pela verbalização do Evangelho, Deus está expandindo o seu reino no mundo, e isso é uma forma de fazer a obra de Deus. E a outra maneira pela qual Deus faz a sua obra é edificando a igreja. Deus está edificando a igreja através do Espírito Santo. Como? A Denise, ela é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nela, como habita também no Adriano, como habita também na Helena. E o Espírito Santo que neles habita, como habita em mim, habita em cada um de nós, ele vai nos falando ao nosso coração a forma como ele quer nos usar para que a igreja seja edificada. Então, como é que a obra de Deus acontece? A obra de Deus acontece na expansão do seu reino no mundo, de homens e mulheres que se rendem ao senhorio de Cristo. E a obra de Deus acontece por meio da edificação da igreja, quando usamos os nossos dons, talentos e a nossa prestatividade em servir. E aí temos que entender que Deus nos chama para a sua obra. Abra sua Bíblia lá em João 5,17. João 5,17 diz assim. João capítulo 5, verso 17. Palavras de Jesus. João 5,17. Vamos lá. João 5,17. Diz assim, vamos começar no 16. Então os judeus passaram a perseguir a Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu trabalho também. Vou ler de novo o versículo 17. Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu trabalho também. Pensa comigo aqui, vamos pensar comigo. O que acontece normalmente com uma pessoa que vai enriquecendo financeiramente? Quando uma pessoa vai enriquecendo financeiramente, muitas coisas na vida vão ficando mais fáceis. E é verdade. Porque se você vai tendo dinheiro, você consegue viabilizar algumas coisas, certo? A pessoa ela vai ganhando dinheiro, ela vai ampliando a sua capacidade de recursos, e algumas coisas ficam mais fáceis, porque o dinheiro facilita a vida, é verdade. Tem algumas pessoas que você conhece, que eu conheço, que dizem assim: se eu ganhasse na loteria, eu não ia mais saber de trabalhar. Já ouviu isso? Eu tenho gente no meu relacionamento, no passado tal, que dizia isso: olha, se eu ganhar na loteria, eu não quero nem saber, eu não vou mais trabalhar. É isso que pensa a cultura popular. A cultura popular pensa assim: olha, se eu tiver dinheiro para poder bancar as minhas despesas mensais, eu não quero mais saber trabalhar. Eu vou agora viver de renda. É uma maravilha, né? E geralmente é isso que a sociedade pensa. Mas olha só o que diz o texto. Jesus falando: o meu Pai trabalha até agora. Pela lógica humana, se tem alguém que não precisava mais trabalhar, isso alguém é Deus. Porque Ele criou tudo, Ele é o Senhor de tudo, Ele tem todo o poder, tem toda a glória, Ele tem todo o domínio. Pela lógica humana, se tem alguém que não precisava mais trabalhar, esse alguém é Deus. A gente quer dizer, desculpa a expressão, que Deus já tem o cu na sombra e não precisa mais trabalhar. Só que Jesus fala: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
O que Jesus estava dizendo? Que o nosso Pai Celestial é um Deus trabalhador. E Deus está trabalhando de que maneira? Para expandir o seu reino no mundo e para edificar a sua igreja. E Jesus disse: se o meu Pai trabalha, se aquele que criou todas as coisas, se Ele que é a fonte de toda a vida está trabalhando, eu também, seu Filho eterno, vou trabalhar. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E como é que nós trabalhamos para Deus? Servindo a Ele. Foi o que Jesus fez. Portanto, veja, a obra de Deus se relaciona diretamente com o serviço cristão no meio em que vivemos. Meu irmão, minha irmã, palavras do apóstolo Paulo, Romanos 12:11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Deus nos chama para servi-lo na sua obra. Devemos nos engajar na sua obra de expandir o seu reino no mundo e de edificar a sua igreja. Dessa forma, o compromisso com a obra de Deus significa o envolvimento do crente no trabalho cristão, contribuindo com sua igreja local, ajudando os necessitados e, sobretudo, sendo um canal de Deus na evangelização. Meu irmão, sirva a Deus com a sua vida, lá no seu trabalho, nas suas funções, as pessoas que Deus coloca diante de você, a quem você possa promover o bem, sirva a Deus. Você não precisa ter um cargo eclesiástico para servir a Deus. Um cargo eclesiástico é algo de uma estrutura de igreja, que é necessário. Mas o servir a Deus não se limita só a isso. Servir a Deus tem a ver com a nossa maneira de viver. E uma coisa que eu tenho aprendido, não só pela Bíblia, mas pela história: pessoas que vivem para servir marcam gerações. Pessoas que vivem para servir marcam vidas. Ontem, lá na formatura, eu coloquei um vídeo inspiracional. E naquele vídeo falava de pessoas que foram chamadas por Deus para servir. Aí mostra lá um contador, mostra um pastor, de repente mostra uma mãe. E aí aquela mãe, ela tinha que cuidar de três filhos. Aí ela diz assim: Senhor, olha, eu não tinha nenhum cargo eclesiástico, eu não fiz nenhuma viagem missionária, eu não peguei para multidões, eu me dediquei a cuidar e criar bem os meus filhos, os meus caminhos. E ela no vídeo Deus fala assim: mas eu chamei você para isso. Eu chamei você para educar bem os seus filhos, gerá-los no temor ao meu nome, porque eles foram usados por mim para alcançar outras vidas. Então, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que você faz na sua vida, faça com dedicação e zelo para a glória de Deus, servindo a Ele, servindo ao Senhor. Seja educar os seus filhos, seja formar neles o caráter, seja ser solidário com alguém da sua família, alguém da sua vizinhança. Sirva a Deus, servindo as pessoas. Os primeiros seguidores de Jesus, após a sua ressurreição, foram um grande exemplo de envolvimento, compromisso e serviço na pregação do Evangelho e na demonstração de amor às pessoas. Como é que nós vamos ser conhecidos como servos de Deus, como seguidores de Jesus? Não é por aquilo que a gente apenas fala, mesmo pela forma como a gente vive. De vez em quando eu falo para o Davi um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que é aquele versículo que diz que nós somos o bom perfume de Cristo. O meu desejo é que você seja o bom perfume do Senhor, lá onde você trabalha, lá na sua vizinhança, lá na sua parentela, na sua casa, que você seja o bom perfume de Cristo, que as pessoas vejam que você, mesmo não sendo uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que ama a Deus, que tem o temor dele no coração, e que está sempre disposta a servir dentro das suas condições.
das suas necessidades. Servir, irmãos. Ontem aconteceu algo na formatura, no final, e foi interessante, porque a igreja lá do pastor Sandro, nós só tem espaço para 100 cadeiras, então nós tínhamos que alugar mais 40 cadeiras. Aí no final da formatura, eu presidi a formatura. Estava presidindo a formatura, estava na mesa diretora e tal. Aí quando acabou, todo mundo foi tirar fotos, se cumprimentaram um ao outro, só que tinha que empilhar as cadeiras e arrumar as cadeiras. Aí eu vi lá a Iris, a esposa do pastor Sandro, sozinha lá com dor nas costas, chegando. Eu fui lá, todo mundo já estava indo embora, eu fui lá, tirei lá a bag, eu fui lá empilhar as cadeiras, arrumar as coisas, porque eu sou servo, eu estava lá presidindo a cerimônia, só que eu sou servo. O servo se dispõe a servir, a ser bênção, a ajudar. E é isso que Deus chama a mim e a você para fazer. E a igreja de Jesus fez isso. Os primeiros cristãos, quando receberam o poder do Espírito Santo, eles foram pregando o Evangelho e foram levando a graça de Deus, tanto naquilo que falavam, como na forma que agiam, na forma como orientavam as pessoas, como lhes pregavam a palavra, lhes instruíam. Dessa forma, o reino de Deus não consiste apenas numa prática religiosa, de apenas ser um assistente de cultos. Não. A vida cristã, ou o reino de Deus, tem a ver com a experiência prática da vida. E aqui tem uma expressão que eu quero resgatar. Eu quero resgatar essa expressão, que nós falamos muito na nossa igreja há uns anos atrás. Mas temos que resgatá-la. E essa expressão tem a ver com 1 Pedro 2,9. Abra sua Bíblia lá. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim, ó. 1 Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler de novo, versículo 9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha para mim, presta atenção. O Antigo Testamento faz parte da antiga dispensação. A vinda de Jesus inaugurou uma nova dispensação. No Antigo Testamento, haviam aqueles que eram separados de modo exclusivo para o sacerdócio. Então você tinha o povo de Israel, e no meio do povo de Israel, quem era separado para servir eram apenas os sacerdotes, os levitas e sacerdotes. A partir de Jesus aconteceu algo. A partir de Jesus, uma nova realidade se estabeleceu. Qual é a nova realidade? É porque o Espírito de Deus foi derramado sobre todos nós, seu povo. E a partir de Jesus há uma nova realidade. Todos são sacerdotes. Aí eu me lembro de uma antiga expressão que nós usávamos: cada crente um ministro. Pedro fala aqui: vocês são a geração eleita, vocês são o sacerdócio real, vocês são o povo adquirido, para anunciar as grandezas, para anunciar as verdades de Deus, daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui eu me lembro daquela antiga expressão: cada crente um ministro, cada casa uma extensão da igreja. O meu desejo é que você seja um ministro de Deus, uma ministra de Deus. Pastor, o que significa a palavra ministro? A palavra ministro vem de ministério, que significa servir. O ministro não serve. Nós somos ministros de Deus, que ministram na sociedade. Não é a oração poderosa do pastor que vai fazer a diferença num
lugar, a sua oração é poderosa também. Talvez você essa semana encontre alguém lá no seu trabalho que esteja oprimido emocionalmente, espiritualmente. Você não precisa me chamar, pastor, eu vim aqui orar para tirar esse gosto, ou vim aqui orar para fazer um descarrego nessa pessoa, vim aqui orar porque essa pessoa está mal. Deus pode usar você. Você pode impor a sua mão ali, orar por aquela pessoa e profetizar vida na vida dela, profetizar renovo na vida dela. Cada um de nós somos ministros de Deus, irmãos. Não é apenas o pastor que é um ungido, poderoso, não, todos nós. Ah, pastor, será que o senhor pode ensinar a Bíblia para aquela pessoa? Você pode ensinar, irmão. Você pode servir, porque no reino de Deus, cada crente é um ministro de Deus. E aí eu gosto de um texto da palavra, que é o seguinte: tem um texto que Paulo fala assim: se os inimigos de Deus soubessem do que iria acontecer depois da ressurreição de Jesus, eles não teriam crucificado a Cristo. Não lembro agora da referência, mas deixa eu traduzir. Quando Jesus estava aqui, o diabo e os demônios estavam furiosos. Porque olha o que aconteceu: Jesus ia por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. E Satanás e os demônios arquitetaram para crucificar a Cristo. Só que eles não sabiam do que iria acontecer. Porque até então o império das trevas estava focado em Jesus e via que Jesus estava fazendo um estrago no inferno. Lembra que o diabo tentou Jesus demovê-lo da sua missão? E Jesus repreendeu o diabo. E depois Jesus ele ia curando pessoas, libertando pessoas, expulsando espíritos imundos, ensinando, orientando. Jesus estava fazendo um estrago no inferno. E Satanás e seus demônios achavam que matando a Cristo iriam resolver o problema. Ledo engano. A morte de Jesus fez com que a nossa culpa e condenação fosse paga. Só que a sua ressurreição possibilitou algo. O seu Espírito foi derramado. E agora, cada um de nós somos como Jesus. Jesus foi multiplicado por uma poderosa multidão. E o império das trevas treme disso. Entenda uma coisa: Jesus habita em você e você é um ministro de Jesus. Então aonde você está, você pode proclamar vida, restauração, você pode ministrar, ser canal de Deus para libertar e curar pessoas. Você pode ser uma bênção, porque Cristo habita em ti. O diabo achava que se eliminasse Jesus acabaria com tudo. Ele errou feio, porque Jesus foi multiplicado aos milhares, aos milhões. Você. Então, aonde você e eu trabalhamos e vivemos, nós representamos a Jesus. E Satanás fica furioso com isso, porque ele viu, aquele crente, ele pertence a Jesus, ele tem a paciência de Jesus, a tolerância de Jesus, ele tem a bondade de Jesus, e eu não consigo deter. E outra coisa para te lembrar, olha o que Jesus disse, quando falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Sabe o que ele estava dizendo? O inferno não vai aumentar, a minha igreja vai arrebentar as portas e tirar tudo que está lá de dentro. Irmãos, na autoridade de Jesus, temos dele o respaldo para esmurrarmos as portas do inferno e libertar vidas em amor, servindo a Deus, servindo a elas. Então guarde isso na sua mente. Portanto, temos que resgatar isso. Cada crente um ministro, cada caso uma extensão da igreja. E a obra de Deus é, portanto, este serviço cristão para adoração, evangelização, discipulado.
A evangelização e o discipulado trazem um significado prático do que é a obra de Deus. Servir a Ele é pregar o Evangelho, fazer discípulos. Deixa eu te lembrar, não é ordem minha, é a ordem do Mestre, fazer discípulos. Ele mandou você e eu fazer discípulos dele. Portanto, vão, façam discípulos meus, façam alunos meus, sejam canais para ganhar vidas, para consolidá-las na fé, para discipulá-las no caráter e para enviá-las. A velha escada que a gente aprendeu no passado: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Ganhar vidas para o Senhor, consolidá-las na fé. Irmão, irmã, quem que você tem consolidado na fé? Discipular no caráter e enviá-las para que elas possam multiplicar isso para a glória de Deus. E aí, caminhando para o fim, algumas coisas importantes para nós. Não existe fé em Jesus sem compromisso com a obra de Deus. A fé em Jesus se expressa pelo compromisso com a obra. Quando olhamos para a igreja primitiva, vemos claramente que os primeiros cristãos entregaram a sua vida em serviço ao reino de Deus. Atualmente, muitos cristãos querem simplesmente viver para si mesmos, dispensando o envolvimento e o serviço na obra do Senhor. Estamos num tempo de muita gente que não quer se envolver com a obra de Deus. Só que Ele nos chama para o serviço. Alegam alguns desses que a Bíblia, que conhecem a Bíblia, mas não querem ter um compromisso sério com Deus. Mas quando olhamos atentamente a palavra, percebemos que Deus chamou para si um povo, e para levarmos a mensagem da cruz para este mundo, vamos viver isso em comunhão uns com os outros. E assim, a gente encerrando essa série de mensagens, baseada em Romanos 12:11, nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. O meu desejo, meu irmão, é que você queira servir a Deus. Isso vai dar um senso de utilidade. Um senso de utilidade. A proclamação do Evangelho exige de nós o compromisso com a obra de Deus, no serviço, na prática do amor e, sobretudo, na vivência daquilo que Jesus nos ensinou. Deixa Deus usar a sua vida, meu irmão. Peça para Deus: Senhor, coloca no meu caminho pessoas para evangelizar. Deus, coloca no meu caminho pessoas que eu possa ajudar. Deus, coloca no meu caminho alguém que eu possa mostrar o teu amor. Coloca no meu caminho. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Se você sente falta de alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, e o Espírito Santo tem falado com você sobre essa pessoa, continue orando por ela. Deus, diga a Deus: Senhor, me dá a oportunidade de poder ministrar a essa pessoa. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Não é só o pastor que é uma bênção, não é só o ministério do louvor que é uma bênção. Cada crente pode ser uma bênção para a glória de Deus. A gente vem aqui aos domingos para adorar ao Senhor, sermos abastecidos pela sua palavra, para amanhã fazer a nossa missão no mundo. Amanhã você e eu vamos fazer a missão dele no mundo, através dos papéis que nós desempenhamos na sociedade, com o desejo de servir a Ele e servir as pessoas. Queria que você fechasse os seus olhos, e mesmo aí sentado onde você está, nós vamos orar. Feche os teus olhos. Diga a Deus: usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento teu. Primeiramente na minha família. Eu quero ser um instrumento do Senhor na minha casa, aos meus filhos, ao meu cônjuge. Eu quero ser, Senhor, um instrumento em tuas mãos, lá no meu trabalho.
Meu trabalho é o lugar onde eu ganho o meu recurso para o meu sustento. Mas eu sei que eu posso ser uma bênção do Senhor ali. Diga para o Senhor, meu irmão, você quer ser uma bênção nas mãos dele? Quero ser uma bênção na tua igreja, Pai. Servindo os meus irmãos, com os meus dons, com os meus talentos, com a minha prestatividade de servir. Quero ser instrumento em tuas mãos, Deus, para aconselhar pessoas, instruir biblicamente, para visitar aqueles que estão necessitados, os que estão enfermos. Eu sou um ministro teu. Então usa a minha vida para te servir, Pai. Usa a minha vida no teu serviço, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, por esta série de mensagens que nós tivemos. Que nunca nos falte o zelo. Que sejamos fervorosos no Espírito. E que desejamos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Queria que você ficasse de pé. Eu pedi para o Davi agora tocar aquela música digna de adoração, só tu és, Senhor. A gente não ensaiou ela, foi de última hora aqui, veio na minha mente, mas acho que é uma música que tem tudo a ver com o que a gente aprendeu nessa manhã. Então vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus.
para que a tua igreja seja edificada. Somos chamados a servir ao Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, digno de todo louvor, toda glória e toda adoração. Que não vivamos apenas para nós mesmos, mas que vivamos para o teu serviço, para a tua glória, seja orando, intercedendo, evangelizando, ajudando, usando os nossos dons e talentos. Usa as nossas vidas para o teu serviço, Pai, para que a tua glória seja promovida sobre a terra, Senhor, seja engrandecido para todo sempre, que possamos naquele dia ouvir a tua voz. Como está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Usa as nossas vidas, e que durante essa semana, Pai, possamos ser o teu bom perfume nessa sociedade, levando teu amor, levando a tua graça, levando a tua bondade. Aleluia, aleluia. Estenda a palma das suas mãos, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto, que o Senhor te sustente e te guarde, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje, para todo sempre. Amém, amém e amém. Eu vou construir a minha vida em ti. Dê um abraço em cada um, bem gostoso, dê uma pausa ao Senhor, vem para a semana de paz.